Muito bom dia, meus irmãos. Que imenso privilégio poder estar aqui mais uma manhã de domingo com vocês, compartilhando a palavra de Deus, nesse momento tão importante que nós dedicamos para a nossa Escola Bíblica Discipular. Nós estamos com um novo tema, nós estamos abordando as parábolas do reino, que são aquelas parábolas que Jesus proferiu no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e nós tivemos apenas 2 aulas anteriores, que foram a parábola do semeador, uma aula ministrada pelo nosso irmão e querido Diego Mota, e a parábola do joio, ministrada pelo nosso grande Luciano Campanário. E tem sido tempo de muita aprendizagem, um tempo realmente enriquecedor. Então, se você não teve a oportunidade de assistir às aulas anteriores, eu convido a acessar a nossa página no YouTube, onde você terá acesso a essas aulas, e eu gostaria muito que você assistisse, porque realmente foram aulas que nos brindaram com um conhecimento profundo a respeito da palavra de Deus. E hoje eu estarei dando sequência a essa lição com a lição número 3, a lição que vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. Uma parábola que a princípio é pequena, como a própria proposta dela. São apenas 2 versículos em grande parte dos evangelhos. Em Lucas e Mateus são apenas 2 versículos, em Marcos que ela ganha um versículo adicional, mas é uma parábola muito pequena, mas que vai nos revelar, como tudo que Jesus proferiu, uma grandeza, uma profundidade que talvez a nossa mente não consiga alcançar. E nós precisamos do auxílio dele, nós sempre precisaremos do auxílio dele para entender aquilo que ele propôs, porque o conhecimento, o seu reino, a sua proposta, a sua missão, ela está muito além do conhecimento humano. Então, necessariamente, nós precisamos recorrer ao auxílio do Espírito Santo, ao auxílio daquele que proferiu as palavras, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos a entender essa pequena palavra que nos revela uma verdade tão gigantesca. Mas antes eu gostaria de convidá-los a orar comigo. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado, Deus, pela possibilidade, mesmo diante de tanta dor, Pai, de tanto sofrimento, de levar a Tua palavra, Deus, pelos meios de comunicação, através das tecnologias, que a Tua palavra entre na casa de cada um daqueles que precisa dela, Pai, que está carente, Deus, que está vivendo um momento de dor, porque a Tua palavra traz conforto, a Tua palavra traz segurança para o necessitado, Deus, traz auxílio na hora da fraqueza, Pai. E nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor nos fale poderosamente essa manhã, Deus. Essa é a oração que eu faço no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou com a minha revistinha aberta aqui do meu lado também, em PDF, no meu computador. E eu aproveito para recomendar que aqueles que ainda não têm a nossa revista, ela se encontra disponibilizada no site da igreja, www.pibpadua.com, e se você não quer baixar do site, é só você pedir para um líder de célula, qualquer liderança da igreja aqui vai ficar muito feliz em te repassar essa revistinha, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp. O importante é que você a tenha. E eu gostaria de acompanhar a leitura dela com vocês, para que juntos nós caminhemos durante as páginas dessa revista e que venhamos a explorar aquilo que ela propõe. Mas antes de mais nada mais justo do que nós lermos o texto bíblico que é a base para essa lição, que se encontra exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 32. Então vamos ler, meus irmãos. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Refletindo a respeito, principalmente do finalzinho desse versículo, eu acabei me deparando com uma experiência pessoal, quando se refere sobre os pássaros, né? E eu gostei de propor isso no início dessa lição, porque eu acho que quando a gente vivencia determinados tipos de coisa, acaba ganhando uma conotação mais viva para nossas vidas. A gente consegue olhar para aquilo e ver a aplicação prática. Então, assim, quando eu escrevi essa revista, eu não pensei em começar de outra forma do que essa. E qual é essa forma? Há 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, meus irmãos,
Eu lembro que a minha esposa me ligou, era um dia de muita chuva aqui em Pádua, uma chuva mesmo, aquela chuva de verão paduana, aquela pancada de chuva. Ela me ligou e ao mesmo tempo ela me mandou uma imagem no WhatsApp. Ali em frente à Caixa Econômica, a nova instalação da Caixa Econômica, tinha um gatinho de rua que foi abandonado, um filhote muito pequeno. Ele foi abandonado e aquela chuva muito forte, e o gatinho estava abrigado ali na marquise da Caixa Econômica, da agência da Caixa Econômica. E assim, nós somos lá em casa muito apegados a animais. A gente tem realmente paixão por animais domésticos. E quando a minha esposa me mandou aquela foto, eu já sabia que a mensagem era assim: vamos levar para nossa casa. E a gente, como apaixonado por animais, a gente não pensou duas vezes. Ela foi lá, ela retirou aquele cachorrinho, aquele gatinho, ela estava no horário de trabalho dela. Mesmo assim, ela pegou ele, colocou ele dentro de uma gaiolinha de pet, levou para o trabalho dela, esperou até o horário do expediente terminar e levou esse gato lá para casa. E o nome dessa gata, na lição eu coloquei um gato, mas na verdade não, é uma fêmea. A gente acabou ficando com essa gatinha e nós carinhosamente chamamos ela de Judite. E a Judite está com a gente até hoje. E assim, Judite é uma gata lá em casa que nós criamos livre. Ela não tem muros, ela não tem cercas, não tem tela na nossa janela. E ela é criada solta. E na frente da nossa casa existe um pé de ficus, uma árvore bonita, grande. E eu posso te dizer que na copa dessa árvore provavelmente existe 10, 15 ninhos de pássaro. A população de pássaros ali é realmente muito grande. E assim, na observação do dia a dia, a gente via que a Judite, já com seu ano, né, criada solta, o objetivo dela era pegar aqueles pássaros. Todo dia ela ia lá e tentava pegar um pássaro, ela já conseguiu pegar 4, a gente tinha que brigar com ela para soltar o animal. Mas porque a gente sempre reparava que a Judite ficava ali o dia inteiro tentando buscar aqueles pássaros, tentando caçar, a gente acabava reparando inevitavelmente no comportamento dos próprios pássaros. E com isso a gente aprendeu, tanto eu quanto a minha esposa, que os pássaros, por natureza, por serem criaturas tão frágeis, tão suscetíveis a todo tipo de ataque, todo tipo de predador, eles são criaturas que são alertas 24 horas por dia. Se você vê um passarinho na rua, ele é pilhado, ele é muito alerta. Qualquer coisa que escutar, qualquer barulho ao redor dele, ele pega e alça voo, no desespero, temendo pela própria vida. E até por isso eles fazem seus ninhos nas copas das árvores, né? O lugar mais alto, que eles consideram mais protegidos, ou seja, eles são criaturas que, por causa da fragilidade deles, eles estão sempre alertas ao perigo ao redor deles. Então eles precisam de segurança e eles fazem o possível para achar segurança para eles e para as suas famílias, razão pelas quais eles colocam seus ninhos em lugares altos. E quando eu li essa parábola, e ela termina falando que os pássaros farão ninhos nessa árvore que é proveniente da pequena semente, me veio de cara essa imagem na minha cabeça, porque os pássaros anseiam por segurança. Os pássaros precisam de segurança por causa da fragilidade deles, que nós abordamos aqui anteriormente. Então a primeira lição que eu tiro, e ela é a base de toda a construção dessa parábola para mim, é que o reino de Deus é um lugar que é seguro para nós enquanto criaturas frágeis. Se nós fizermos essa analogia da nossa vida e nós aplicarmos essa analogia na parábola, os pássaros virão e farão seus ninhos. Somos nós que, diante da nossa fraqueza, diante da nossa necessidade, nós procuramos um lugar seguro. E essa é uma aplicação, falando que os pássaros procurarão um lugar seguro nessa árvore, que é utilizada na parábola nos 3 evangelhos. Ela é utilizada em Mateus, ela é utilizada em Marcos e ela é utilizada em Lucas. Nas 3 versões da parábola, os evangelistas dizem que, de fato, os pássaros farão seus ninhos nessa árvore. Ou seja, os pássaros procurarão abrigo e segurança no reino de Deus. A nossa fragilidade encontrará conforto, esperança e segurança no reino de Deus. E assim eu queria começar o estudo dessa parábola com vocês. Meus irmãos, então vamos lá. Vamos começar no capítulo 1, intitulado Uma Pequena Semente. E por que eu fiz questão de começar essa lição falando sobre a semente em si? Porque o conceito de semente, da semeadura, é um conceito extremamente importante para o povo judeu, principalmente o povo judeu daquela época. O ato de semear, o semeador que saiu para semear a semente, era um ato que era prescrito, ele era doutrinado na Mishnah,
que junto com o Talmud e com a Torá, com a lei, formavam a base da cultura, a base da vida prática do povo judeu daquela época. A Torá acima de todas as outras, mas o Talmud e a Mishnah eram escritos rabínicos, escritos que tinham como proposta, como função, ensinar o povo. Eram as tradições orais que foram escritas pelos rabinos. Então, na Mishnah era prescrito como a semente deveria ser lançada, o método, a forma com que a terra deveria ser arada, o cuidado que a semente deveria receber depois de ser plantada. Ou seja, todo o ato da semeadura, todo o ato do plantio era regrado por um dos documentos mais importantes do povo judeu daquela época. Então a ilustração era muito prática, era muito fácil. E até por isso Jesus, na sua genialidade, na sua imensa sabedoria, começa falando sobre a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo e a parábola do grão de mostarda. Todas essas parábolas envolvendo semente, plantio, semeadura, porque os judeus iam entender aquilo ali de uma forma muito prática. Era o dia a dia deles. Eles tinham ensinos sobre isso, ensinos rabínicos. E Jesus ele começa falando sobre a parábola do grão de mostarda. E de novo, ela é pequena, são 2 ou 3 versículos, dependendo do evangelho, mas quando nós estamos falando exatamente do evangelho de Mateus, são 2 versículos. E o que Jesus está fazendo aqui é reverberando palavras que o profeta Isaías já tinha dito lá atrás, no seu capítulo 40, no versículo 18 do livro do profeta. Ele já havia passado esses ensinamentos. E assim, se nós trouxermos para a nossa realidade hoje, a gente, com o avanço da ciência, da agropecuária e etc., nós sabemos que a semente de mostarda ela já não é mais a menor das sementes. Na verdade, ela nunca foi a menor das sementes. Mas nós não estamos aqui para estudar ciência, né, meus irmãos? Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e aquilo que Jesus quis ensinar através dessa parábola, e não ciência em si. E a gente chega ao conhecimento de que a semente de mostarda, e especialmente a semente de mostarda, ela tinha uma importância proverbial na Palestina daquela época, dos tempos de Jesus. Simbolizava algo minúsculo, algo muito pequeno. Sempre que alguém queria simbolizar algo ínfimo, muito pequeno, quase que insignificante, usava o exemplo do grão de mostarda. O próprio Jesus usa o exemplo do grão de mostarda, né? Se a gente for lá no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 20, Jesus compara a fé dos seus discípulos ao grão de mostarda. E ele fala que se nós tivéssemos essa fé tão pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, nós conseguiríamos mover montanhas. De novo, o contraste. Algo que supostamente é muito pequeno, mas que promove um grande resultado. A fé do tamanho de um grão de mostarda que promoveria o mover de montanhas. Mas, para um leitor desatento, e aqui talvez esteja a principal importância do grão de mostarda especificamente, um leitor desatento ele passa por cima desse versículo falando assim, ele está se referindo a algo simplesmente pequeno. Só que se a gente parar e for ver o que é o grão de mostarda, como se desenvolve o grão de mostarda, a gente consegue descobrir coisas interessantíssimas a respeito dele, que, ao meu ver, Jesus quis deixar claro nessa parábola também. O grão de mostarda, meus irmãos, é uma planta de crescimento lento. É uma planta que ela só vai proliferar uma vez por ano, que acontece em toda a primavera. Ou seja, apenas uma vez por ano o grão de mostarda vai proliferar. O crescimento dela é muito devagar, é lento, é respeitando as fases, é respeitando as estações, é respeitando os seus momentos. E o que eu tiro para mim, estudando essa lição, é que Jesus estava nos ensinando uma importante lição. O crescimento, o desenvolvimento do reino dele respeita as fases, respeita o tempo, ele vai crescendo de forma saudável, de forma equilibrada. Não é na base do desespero, da afobação, da pressa. Não, tudo está sendo gerenciado por Deus no tempo dele, da forma dele, se baseando no equilíbrio dele, na vontade dele, para que tudo aconteça de forma perfeita no seu devido tempo. Tudo aquilo que a gente vê crescendo de forma desordenada, seja em qualquer fase da nossa vida, seja em nós, enquanto seres humanos, se nós achamos que atingimos a maturidade rápido demais, se nós nos sentimos adultos demais, nós vemos muito isso com o adolescente. O adolescente, ele tende a, quando ele alcança a adolescência, ele achar que é o senhor da razão, que ele já tem a maturidade para isso. E nós vemos que na grande maioria das vezes isso é um desastre.
porque eles acabam se ferindo por causa disso. Por quê? Porque eles não souberam respeitar o tempo, eles foram apressados demais. E nós, mais adultos, né, com a nossa maturidade já um pouco mais formada, cabe a nós aconselhar e falar: olha, calma, respeite o tempo. Vai chegar determinado momento para você fazer certo tipo de coisa, para você tomar certas decisões, mas esse tempo não é agora, não adianta ter pressa. A pressa normalmente machuca, a pressa normalmente traz algo que vai trazer alguma ferida para a sua vida. Por quê? Porque o tempo não foi respeitado. E a leitura que eu faço dessa parábola, quando Jesus compara com o grão de mostarda, é exatamente isso. Olha, essa planta aqui ela vai se desenvolver, o reino de Deus vai ser desenvolvido, mas no seu tempo. Não adianta de repente você querer que todas as coisas mudem. Nós vemos muito isso hoje. Às vezes nós temos políticos que relacionam a política atual com o reino de Deus, o que para mim é uma tolice sem tamanho. O nosso reino não é deste mundo, mas nós vemos pessoas que querem aplicar verdades bíblicas em cenários políticos, como se aquilo ali fosse mudar a realidade ao nosso tempo. Só que quando nós vamos para essa parábola aqui, o que Jesus está falando é o seguinte: olha, a semente ela tem o tempo dela. A semente ela vai proliferar uma vez por ano, a cada primavera. E essa primavera é a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. Respeitemos o tempo dessa semente. Vamos deixar que o reino de Deus se desenvolva na soberania dele, sem a gente querer apressar. Isso não implica necessariamente em não propagar o reino, meus irmãos. Isso é simplesmente não achar que o desenvolvimento dele depende única e exclusivamente das nossas mãos, da nossa pressa, da nossa pressão, da nossa afobação, da nossa ansiedade. Não. Ele tem o ritmo dele. E nós vemos o ritmo dele durante a história e nós vamos conversar um pouquinho disso mais para o final da lição. Meus irmãos, dando sequência, então, nós vamos para o capítulo 2, intitulado Pequenos Inícios, Gloriosos Resultados. E assim, como nós podemos observar no estudo, tanto das lições anteriores, das parábolas anteriores, como essa parte introdutória da própria palavra do grão de mostarda, o que nós aprendemos é que Jesus era um excelente contador de história. Na verdade, Jesus foi excelente em todas as coisas que ele se propôs a fazer. Ele era excelente em tudo. Só que, agora especificamente, na forma de contar histórias. Jesus consegue pegar um grão de mostarda, algo de valor proverbial imenso para o povo daquela época, e fazer uma ilustração do reino de Deus no grão de mostarda. Que para eles era muito óbvio, era muito claro aquilo. E nós vimos que a escolha do grão de mostarda não se deu a bel prazer. Jesus não pegou uma semente pequena qualquer. Não, ele escolheu o grão de mostarda com um propósito bem específico. E qual seria esse propósito? Nós acabamos de falar sobre isso. Retirar a capacidade de desenvolvimento do reino das mãos do homem e mostrar que Deus era o Senhor de todas as coisas. Era Deus aquele que daria o tempo do seu reino, aquele que faria seu reino crescer. Não existe barreira para o reino de Deus, exatamente porque o reino de Deus não depende da mão do homem, não depende da força do homem, da nossa pressa, da nossa afobação, não. Depende da vontade do nosso Deus, que estabelece o reino dele de forma soberana, sem fronteiras, sem limites, sem barreira, sem impedimento do homem, sem depender das nossas fraquezas. O que Jesus está falando do grão de mostarda é exatamente isso. Olha, não depende da força do homem, depende da força do meu Pai, depende da força do sobrenatural que transforma um pequeno grão de mostarda num glorioso e poderoso arbusto, numa poderosa árvore. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de ler o que fala de forma bem clara sobre isso, né? Que aquilo que nasceu na obscuridade, aquilo que nasceu escondido, na insignificância, não só se tornou mais real do que o homem pode imaginar, não só se tornou mais vivo, mais amplo do que o homem pode imaginar, mas também mais abrangente. O reino de Deus que estava ali, começou, né? O conceito dele, limitado ali na Palestina, seu significado, sua importância, suas ideias, suas propostas, hoje já não tem mais barreira nenhuma. Hoje rompeu todas essas limitações. Hoje se expande pelo mundo inteiro, relacionado com um grão de mostarda. E aqui eu gostaria de ler o que o teólogo alemão Adolf Schleiter, comentando os evangelhos de Marcos e Lucas, ele não comenta Mateus, mas ele comenta Marcos e Lucas, que falam exatamente a mesma palavra, a parábola. Ele diz: o que parece ser o menor é, não obstante, o maior. Naquilo que está encoberto, o fundamento de um trabalho é lançado, e esse trabalho englobará o mundo todo. Aquilo que parece ser o menor é, não obstante, o maior.
os valores invertidos do reino de Deus, a forma com que Deus lida conosco. Aquilo que às vezes nós achamos grande, Deus olha e acha pequeno. Aquilo que nós achamos pequeno, Deus olha e acha grande. É só relacionar com o sentido de humilhação. Para os padrões humanos, para os nossos padrões, quando a gente vê alguém humilhado, alguém que se humilha diante de Deus, se nós analisarmos com o nosso orgulho, com o nosso egocentrismo, com a nossa arrogância, prepotência, a gente vai achar um gesto de fragilidade. Quando nós olhamos com olhos espirituais, olhos provenientes do reino de Deus, nós vemos naquilo ali a grandiosidade. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, a sua compaixão, a sua graça se manifesta naquela fraqueza. Esses são os padrões invertidos do reino de Deus. Aquilo que nós achamos o menor, não obstante, é o maior. E aqui existe uma curiosidade muito grande. Sempre que a gente vai no Antigo Testamento e a gente relaciona poder com algum conceito da natureza, força, poder, por assim dizer, a gente vê sempre a figura do cedro. Se a gente for lá, por exemplo, no Salmos 80, no versículo 10, ou em Zacarias 11, versículo 2, a gente vai ver que o cedro, a árvore cedro, é sempre utilizada como símbolo de poder, como símbolo de força. Só que Jesus usa o grão de mostarda. Jesus não usa a força do cedro. Ele usa o grão de mostarda exatamente para falar do poder espiritual que é exercido sobre ele, do desenvolvimento do reino, que não depende da força, que não depende da rigidez, não, depende da soberania de Deus, daquilo que Ele quer fazer no tempo dEle. O desenvolvimento do reino é dEle, pertence a Ele. Então, meus irmãos, o mistério do reino de Deus não está no cedro, na força, naquele caule rígido, duro, não. O mistério do reino de Deus está presente no pequeno, ínfimo grão de mostarda. Não negligenciamos, não podemos negligenciar aquilo que é pequeno. Não podemos ignorar aquilo que tem um começo pequeno, porque é nessa fragilidade, é nessa limitação aos olhos humanos que Deus exerce toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua graça. É assim com a minha vida e assim com a sua vida também, se relacionarmos ela com um grão de mostarda, pequenininho, mas que se nós nos colocarmos diante de Deus, a graça dele vai se manifestar em nós e nós vamos nos tornar grandes. Talvez não fortes como o cedro, mas grandes em graça, porque nós nos colocamos diante de Deus. Meus irmãos, nos encaminhando então para o final dessa lição, eu gostaria de ler com vocês o capítulo 3, intitulado A Segurança para os Nossos Ninhos. E assim, como eu busquei referência para o cedro no Antigo Testamento, como símbolo de força, símbolo de poder, eu também gostaria de buscar referência para a parte da parábola onde Jesus afirma: ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seu ramo. De novo, voltando lá para aquela historinha que eu contei na introdução a respeito da minha gata Judite e dos passarinhos que ela passa o dia inteiro caçando. E assim, a gente vê profetas do Antigo Testamento, e aqui eu vou destacar de maneira muito especial Daniel e Ezequiel, que trabalham essa imagem de pássaros que buscam refúgio em árvore de maneira muito clara. E eles estão falando exatamente sobre o que? Esses pássaros são os gentios que buscam segurança nessa árvore. Aqueles que não participam da natureza, da essência da árvore. Não são galhos, não são ramos, são figuras externas. Os pássaros que procuram refúgio, procuram abrigo. E tanto Ezequiel quanto Daniel, por exemplo, eles trabalham isso de uma forma muito clara, muito viva. E aqui eu gostaria de destacar de maneira especial o texto de Ezequiel. É um texto um pouco mais curto, um texto mais fácil da gente abordar nessa aula. Ezequiel capítulo 17, versículo 23, o profeta afirma: nos montes mais altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todos os tipos se aninharão nele e encontrarão abrigo à sombra dos seus galhos. De novo, o profeta ele não permite dúvidas. Pássaros de todos os tipos. Então, meus irmãos, fica claro que quando Jesus está contando a parábola do grão de mostarda, ele não está falando só sobre o crescimento surpreendente do reino de Deus, não. Ele está revelando dentro dessa parábola de 2 versículos também que a graça de Deus seria estendida a todos os povos. Irmãos, são 2 versículos. Em 2 versículos, Jesus consegue nos trazer essa profundidade de conhecimento. Esse negócio que não entra na cabeça do homem se a gente não depositar o nosso conhecimento, o nosso saber à vontade dele.
Veja bem, 2 versículos, e nós estamos aqui há bons minutos conversando sobre eles, e eu garanto, nós não exploramos uma ínfima parte do que essa parábola tem e pode nos revelar. Eu gosto muito da observação que Joaquim Jeremias, e assim, para quem já leu Joaquim Jeremias, talvez ele seja um dos comentaristas bíblicos mais a respeito das parábolas bíblicas mais famosos que existem. O conhecimento dele, de fato, é algo a ser respeitado, é algo a ser admirado. E Joaquim Jeremias, um dos maiores comentaristas das parábolas, falando sobre a parábola do grão de mostarda, ele diz o seguinte: Deus, a partir de começos insignificantes, invisíveis aos olhos humanos, cria seu poderoso reino que abraça todos os povos da terra. Meus irmãos, essa parábola se torna muito clara, e por isso eu comecei com a ilustração do meu gato, da minha gata. Quando nós nos colocamos no lugar desse pássaro, que procura um lugar, um abrigo, um lugar seguro, um lugar onde ele possa se sentir confortável, esperançoso, protegido. E eu não estou falando aqui só de proteção física, não, até porque no contexto dos cristãos do primeiro, do segundo século, do terceiro, do quarto, não era um contexto de proteção física, não, mas era um contexto de esperança, de proteção espiritual, de proteção interna, emocional, porque nós sabíamos, enquanto cristãos, que nem tudo estava na nossa mão, mas que nós estávamos nas mãos de Deus. E isso é impressionante. Deus estava cuidando de todas as coisas. O cristão tem que ter a segurança nele, e tão somente nele. E aí mora o conforto, aí está a árvore firme, aí estão os galhos capazes de segurar o meu e o seu ninho. Não está na nossa própria capacidade. Os pássaros buscam auxílio externo, eles buscam auxílio naquilo que está fora da capacidade deles. Os pássaros buscam segurança para o seu ninho, segurança emocional, segurança espiritual, segurança. E o único lugar que pode promover esse tipo de segurança para os seus súditos é o reino de Deus. Nós vemos hoje uma sociedade colapsada, e não é hoje por causa dessa pandemia. É uma sociedade mergulhada no caos há séculos, porque é uma sociedade que coloca sua esperança nos ombros, nas costas dos próprios homens. Então, uma sociedade que entrou em colapso, uma sociedade frágil, e que vem se tornando frágil, cada vez mais frágil com o tempo, porque nós não buscamos refúgio naquele que vai nos promover a sombra, aquele que vai nos promover abrigo, segurança, verdadeira esperança. E tão somente o reino de Deus pode fazer isso por você, porque o reino de Deus tem um único rei capaz de fazer isso por você. Então, meus amigos, nós nos encaminhamos para a conclusão. E o que essa maravilhosa parábola pôde nos ensinar? Ou seja, nos ensinou muita coisa. De novo, são 2 versículos. 2 versículos. E assim, para concluir, nenhum judeu em sã consciência naquela época, talvez nenhum judeu ortodoxo hoje, ele duvide ou duvidava que o reino de Deus de fato viria. Ele nunca teve essa dúvida. Só que o que é ensinado por Jesus ultrapassa esse conceito de reino que vai vir. Vai muito além desse conceito. O que Jesus estava falando ali naquele momento é que há uma conexão básica entre pequenos começos acontecendo sob seu ministério, o reino e sua glória futura. Embora a aparência inicial do reino possa parecer irrelevante, a minúscula semente leva à planta madura. No momento em que nos tornamos partícipes pelo seu amor, se torna evidente em nossas vidas. Tudo aquilo que nos rodeia, irmãos, tudo aquilo que está ao nosso redor é gerido pela sua poderosa mão. E nós precisamos começar a enxergar a sua poderosa mão em todas essas coisas. E nós conseguimos enxergar isso, o princípio da semente, a semente do grão de mostarda, inclusive na igreja de Cristo, que começou ali pequenininha na Palestina, começou ali com seus apóstolos, com seus discípulos, foi crescendo, perseguida pela mão do homem. Mas olha a igreja de Jesus hoje. Aquilo que começou, meus irmãos, pequenininho ali na Palestina, muito pequeno, em catacumbas, em cemitérios, em cavernas, hoje ela já não tem fronteira. Hoje ela rompeu todas as divisas, ela rompeu todos os limites do mundo, ela alcança todos os povos. A palavra de Deus, ela rompe barreiras, ela não encontra bloqueio, pode até ser momentâneo. Nós vemos diversos impérios que nascem e prometem até extinguir a palavra de Deus, não vão conseguir.
Assim como não conseguiram na história, não vão conseguir daqui para frente também. O que será a história será a vontade deles de tentar acabar com a Bíblia. Eles não vão conseguir. A Bíblia vai romper mais essa barreira. E a gente pode relacionar o crescimento da igreja de novo, também com um grão de mostarda, pequenininho. Mas hoje vejamos a força da igreja no mundo, vejamos a força da palavra de Deus, o que ela move, o que ela mantém em pé, o que ela gerencia, o que ela fornece, o que ela entrega, o que ela resgata. Meus irmãos, tudo aquilo que começa com um grão de mostarda nas mãos de nosso Deus, aquilo que começa pequenininho nas mãos dele e não dos homens, vai inevitavelmente se tornar algo glorioso. E assim eu gostaria de terminar a lição com vocês, respeitando o tempo de Deus, pedindo que nós tenhamos esse discernimento, mas acima de tudo, que nós não venhamos a negligenciar aquilo que começa pequeno, que nós tenhamos olhos espirituais para esse tipo de coisa. E assim eu termino com o Para Pensar e Agir proposto pela nossa revista. A primeira pergunta é exatamente essa: eu tenho negligenciado pequenos começos? Eu tenho olhado para alguma coisa com indiferença só porque aquilo ali começou pequeno? Um ministério que começou na igreja pequena, uma caminhada espiritual, aquele irmão que está se esforçando, que ele se coloca de pé, ele cai, ele se coloca de fé, ele cai. A gente tem respeitado esses começos que vão progredindo de forma gradual, ou a gente trata com indiferença? Deixa para lá, isso é muito pequeno, isso não merece minha atenção. O reino de Deus começou com um grão de mostarda. A sua igreja começou como um grão de mostarda. A gente precisa necessariamente refletir sobre isso. A segunda pergunta que não é uma pergunta, é uma afirmação. Assim como o reino de Deus, nossa fé também precisará amadurecer durante a nossa caminhada cristã. E a terceira Deus é o Senhor do tempo. Não permita que sua ansiedade e temores influenciem suas decisões. Confie no Senhor. Meus irmãos, de novo, eu convido vocês a dar sequência no estudo dessas parábolas, porque eu acho que aqui ficou claro que nós podemos extrair de apenas 2 versículos da Bíblia. Qual um rico ensinamento Jesus nos passou através de 2 versículos. Então dá para imaginar quão rico ensinamento Jesus irá nos passar durante diversos versículos que nós iremos estudar através das próximas parábolas. E eu espero estar junto com vocês compartilhando esse momento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo encontro.